Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Ora, então, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Dito e Feito. Hoje com o Dr. Mário Pereira, Presidente da Comissão Especializada de Saúde e Assuntos Sociais na Assembleia Legislativa da Madeira, Vice-Presidente do CDS-PP. O tema de hoje é um tema que interessa a todos nós, a saúde é sempre um tema muito caro. Doutor, peço-lhe que, muito sucintamente, nos diga o que é que os hospitais, esta rede de hospitais que a Madeira tem hoje, é uma rede que satisfaz as necessidades da região? Muito boa tarde. Os hospitais da região, no fundo, são constituídos por 3 instalações que todos conhecemos. O Hospital Nélio Mendonça, agora já com mais de 40 anos, o Hospital dos Marmeleiros e o Hospital João de Almada, estes já com cerca de 90 anos. Quando estes hospitais foram construídos, no início do século XX, a forma de fazer medicina não tem nada a ver com a atual forma de tratar os doentes. A medicina era completamente diferente, os cuidados de enfermagem eram completamente diferentes e a expectativa que os doentes tinham de um hospital não tem nada a ver com a situação atual. E, felizmente, num conjunto grande de locais, de cidades e de países, por essa Europa fora, as entidades responsáveis pela saúde tiveram a preocupação de adaptar os hospitais a esta nova realidade. Infelizmente na região isto não foi prioridade. Temos um hospital, por exemplo, o Hospital Nélio Mendonça, que é essencialmente o hospital das especialidades cirúrgicas, portanto o hospital onde se opera, que não tem, por exemplo, quartos de banho dentro das enfermarias. É um conjunto de quartos de banho para toda a enfermaria. Isto é uma promiscuidade em termos de bactérias absolutamente inaceitável hoje em dia. Já não há corredores, digamos, de backup, corredores de segurança para o lixo, para os cadáveres, no fundo, para haver uma circulação separada entre limpo e sujo dentro da instituição. Quer dizer que circula tudo pelo mesmo corredor. É um hospital que não está preparado para a medicina do século XXI. Então, e acha que, então, depois dessa descrição que nos fez, que acaba por arrepiar, ainda há motivo para tanta polémica acerca da construção do novo hospital, da necessidade? Eu penso que não devia haver polémica, sabe? Em muitos sítios do país estes assuntos são tratados de forma civilizada, com questões técnicas acima de questões políticas. Infelizmente o Governo Regional considera que quando, por exemplo, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, todos os sindicatos do setor fizeram um documento técnico, repito, técnico, com questões técnicas, a salientar que era preciso um hospital diferente diferente do Hospital Nélio Mendonça, acharam que isso era uma questão de aproveitamento político. Mas quando a política diz que as questões técnicas são também políticas, então nunca vamos a lado nenhum. O Dr. Mário tem sido, de facto, o rosto, aqui na região autónoma, já não direi a nível partidário sequer, mas a nível da própria região, da pessoa que mais tem empenhado na construção do novo hospital. Sabe-se que Braga, por exemplo, tem um hospital moderno para 700 mil camas ou 1000 camas. Como é que é possível que o país todo tenha hospitais novos e a autonomia da Madeira, que tanta obra construiu, não tenha dado prioridade a um hospital? O Hospital de Braga é, de facto, um dos hospitais mais recentes do país, traduz um grande investimento do Ministério da Saúde. É um hospital para tratar cerca de 1 milhão de habitantes. É um hospital para produzir praticamente 60 mil cirurgias por ano. De facto, um hospital com uma grande capacidade produtiva. E, curiosamente, não foi um hospital caro. Se nós somarmos todas estas obras que foram feitas no Hospital Nélio Mendonça, no Hospital dos Marmeleiros e as obras de ampliação que pretendam fazer, custou o mesmo do que um hospital topo de gama como é o Hospital de Braga. O Miguel Ferreira gastaram-se já 20 milhões naqueles acrescentos na unidade antiga do hospital. 38 e prevê gastar mais 100. Mais 100 milhões. Portanto, estamos a falar de 160 o Hospital de Braga, para servir 1 milhão de habitantes, totalmente equipado, com, digamos, o que a melhor da medicina tem hoje em dia, talvez um dos melhores hospitais do país, custou cerca de 180 milhões de euros, chave na mão. Doutor, o CDS apoia uma ação popular que já deu entrada no Tribunal Administrativo do Funchal. Quando é que se poderá pensar e esperar resultados desta ação popular e qual é a sua expectativa em relação a este exercício de cidadania dos madeirenses?
Olha, eu acho que acima de tudo esta ação popular é um enorme ato de coragem de quem a fez. Porque um conjunto de cidadãos que vive na Madeira, que tem as suas famílias na Madeira, que no fundo vivem na Madeira, fazer uma ação popular contra o governo regional e contra que no fundo são negociatas que o governo regional tem feito no âmbito desta construção hospitalar, é um ato de enorme coragem, porque a primeira reação do governo a esta ação popular é a vingança, é a perseguição, de facto, tal como fez em muitas outras situações. E este, de facto, considero um ato de enorme coragem, de civismo, e que, obviamente, o CDS não podia deixar de estar indiferente e, obviamente, ajudamos na medida do possível e que vamos continuar a ajudar, porque há aqui uma coisa que as pessoas ainda não perceberam bem. Todas estas obras do Hospital Nélio Mendonça não vão, essencialmente, tornar o hospital novo. O Hospital Nélio Mendonça vai continuar a existir, aquele prédio com enfermarias vai continuar a existir. Estas obras de ampliação, no fundo, são para trazer o Hospital dos Marmeleiros e os doentes que não são cirúrgicos, que estão neste momento no monte, para baixo. As enfermarias onde os doentes são tratados após a cirurgia vão continuar a ser as mesmas. E é isto que ninguém explica. As pessoas têm consciência de que este novo hospital e este aumento, esta ampliação do hospital Dr. Nélio Mendonça que está projetada, acha que as pessoas têm consciência de que ficará sobre 6 pilares? 10 andares sustentados em 6 pilares, atravessado por um ribeiro. Isso nem é a questão. Isso obviamente preocupa, mas acho que nem é a questão principal. Depois de gastarmos estes 100 milhões de euros, ou mais de 100 milhões de euros, nessa obra, vamos continuar a ter as enfermarias sem quartos de banho, vamos continuar a não ter corredores de segurança, não vamos continuar a ter escapatórias em caso de incêndios para os doentes serem devidamente evacuados, não vamos ter, de facto, os gabinetes médicos e de enfermagem que permitam a melhor qualidade da medicina e da enfermagem. Ou seja, vamos gastar esses 100 milhões de euros, certamente alguns construtores civis vão ficar muito contentes, mas não vamos, de facto, conseguir ter um hospital moderno e funcional. E, acima de tudo, um hospital que não custe dinheiro em manutenção dos próximos 30, 40 ou 50 anos. Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. O partido, o CDS-PP, tem apresentado um conjunto de iniciativas legislativas que, de certa maneira, alteram tudo aquilo que é o funcionamento ou o modelo organizacional do Sistema Regional de Saúde. Sei que tem algumas propostas aí para nos falar. E o que é que alteraria para o bem-estar e para a saúde dos madeirenses essas propostas, que vou lembrar só algumas: via verde para doentes oncológicos, lista de espera, peço desculpa, enfermeiro de família, dotações seguras nos cuidados de saúde. Tudo isto representa o quê? Olha, deixa-me ir um bocadinho atrás. Eu penso que uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi a existência de um Serviço Nacional de Saúde com o qual, de facto, Portugal deve-se orgulhar, e de facto temos um Serviço Nacional de Saúde a nível do país todo, de facto, que é capaz de ser das melhores instituições que o país tem, eventualmente tal como as Forças Armadas, portanto, em qual a generalidade da população se identifica. E já ninguém quer deixar de ter o Serviço Nacional de Saúde. Obviamente pode ser reconfigurado de muitas maneiras. Nós entendemos aqui, a nível do CDS Madeira, que a nossa atuação nesta área não pode ser uma atuação de ir a reboque do governo, ir a reboque da comunicação social. E enquanto outros partidos optaram por fazer, no fundo, propostas que não vão nesse sentido, nós pensamos que a estratégia devia ser outra. E desenvolvemos ao longo desta sessão legislativa um conjunto de iniciativas propondo, no fundo, o que todas juntas vão refletir, que é uma mudança profunda do Serviço Regional de Saúde. Não só o funcionamento diferente, por exemplo, dos doentes oncológicos, da radiologia, uma mudança de funcionamento dos centros de saúde, adaptando os melhores exemplos, como no caso as unidades de saúde familiares. As unidades de saúde familiares foi um projeto que cresceu durante a governação do Partido Socialista, mas funcionou tão bem
que o atual governo do PSD e do CDS a nível nacional tem apoiado as unidades de saúde familiares e o caminho passa por aí. Ou seja, desgovernamentalizar os cuidados de saúde primárias. E, de facto, estes exemplos, por exemplo, o exemplo da unidade de saúde familiar está a ser usado, por exemplo, em Barcelona, mesmo no Brasil, devido ao seu sucesso. E nós queremos que os melhores exemplos cheguem à Madeira. Nós entendemos que os cuidados de enfermagem são, de facto, cuidados essenciais na qualidade e na proximidade com os cuidados de saúde dos doentes. E, portanto, esta é uma área prioritária para nós. Fizemos um projeto, que no fundo é uma melhoria do projeto que existe neste momento nos Açores, sobre o enfermeiro de família. Nos Açores, talvez a política seja diferente e o projeto do enfermeiro de família está a ser desenvolvido pelos técnicos, de facto, sem grande complicação política. E é pena que na Madeira isto não poderia seguir talvez um caminho diferente e a nossa ideia foi exatamente voltar a revalorizar os cuidados de enfermagem, as dotações seguras, porque de facto neste momento há carências nas várias áreas, com vários tipos de profissionais, que tem que a área da saúde voltar a ser uma área gerida com princípios técnicos e humanos e deixar de ser gerida por princípios políticos e económicos, que muitas vezes nada têm a ver com a saúde. Então estamos mesmo a caminhar para o fim, é pena, mas o protótipo do programa é mesmo 10 minutos. Dia da cidade, hoje é dia da cidade. A cidade é um sistema de vida, um modo de moldar e formar os cidadãos. O poeta grego Simonides já dizia que a polis é mestra do homem. Encontra algum paralelismo nesta frase com o Funchal? Sim, sem dúvida. Ainda aqui há dias estive na cidade do Porto e por acaso fiz uma comparação interessante com a cidade do Funchal. O Porto, nos últimos 10 anos, mudou substancialmente o seu conceito de cidade. Hoje em dia, o Porto é uma das mais populares cidades turísticas da Europa, coisa que não era há 10 anos atrás. Então, o que é que falta melhorou as acessibilidades, melhorou a qualidade, digamos, cultural, mas isso de uma forma excepcional. Aproximou as zonas suburbanas do centro da cidade. Nós vemos hoje em dia que, por exemplo, as zonas altas do Funchal estão segregadas, estão mais separadas do que é o centro do Funchal, do que é a baixa do Funchal, e esse conceito de visão estratégica para a cidade, agregando a cidade, potenciando as diferentes áreas, criando de facto parcerias com a sociedade civil, não foi uma prioridade da anterior governação. Também não se crê que a atual governação da Câmara tenha coragem política para fazer grandes mudanças. Fazem, portanto, uma gestão política do dia-a-dia, mas não há, de facto, essa coragem política. Na verdade, esta questão do ordenamento da cidade do Funchal, a cidade, no fundo, simboliza o que é a governação jardinista, ou seja, uma governação por ciclos, em que só se preocupam de 4 a 4 anos com as eleições, mas depois uma visão a 4, 8, 10 anos não existe. Felizmente houve, por exemplo, no caso do Porto com o Rui Rio, que teve essa visão estratégica e os resultados estão à vista agora. Infelizmente não tivemos talvez um Rui Rio no Funchal que tivesse feito esse trabalho. Ficamos à espera que essa proposta possa aparecer proximamente pela mão do CDS. Agradeço ao Dr. Mário estar aqui presente neste Dito e Feito. Deixo-lhe, como sempre, com a sugestão da semana. Esta semana, outro assunto não podia ser, O Último Banqueiro, de Maria João Babo e Maria João Gago, da editora Lua de Papel. Poucas vezes um banqueiro teve tanta influência sobre os destinos de um país como o Ricardo Salgado. Ao longo de 20 anos, em todas as legislaturas, o BES foi o banco mais próximo do poder e o que mais benefícios escolheu da máquina do Estado. O BES tinha atingido o zénite da influência com o governo de Sócrates, mas apesar de tudo não resistia à crise. Um livro a não perder. Até para a semana. Gostei muito que estivesse desse lado. Na próxima semana, outro tema, outra conversa, outros convidados. Muito obrigado.